Aos 6 anos de idade, Natália Delgado tentou suicídio pela primeira vez. Apesar de ser apenas uma criança, ela já lidava com a depressão e com um sofrimento que sequer tinha maturidade para compreender. Aos 21 anos, tentou o suicídio novamente, mas Deus falou com ela e a promessa era de uma vida nova. Uma vida cheia de amor e alegria que Natália está experimentando hoje. Olá, Natália, seja bem-vinda ao programa Prova Viva. É realmente uma prova viva do poder de Deus na sua vida, toda a sua história já pincelada ali no começo. É verdade. Obrigada, Adriana, por me receber. Estou muito feliz de poder compartilhar esse testemunho para a glória de Deus com você e com todas as pessoas que estão assistindo a gente. Legal. Começa então a dizer mesmo como é que pode mesmo, conforme a pergunta que foi feita, uma criança com tão pouca idade realmente tentar suicídio. Foi uma tentativa de suicídio mesmo, como a gente conhece, como que você entendeu isso? Então, vou te explicar um pouquinho. A minha mãe, quando ela se viu grávida, ela já estava casada com meu pai, mas tinha alguém que trabalhava por perto que disse para ela que na cabeça dela a menstruação dela estava simplesmente atrasada. E aí ela tomou alguns chás abortivos pensando que a menstruação ia cair. Hoje, mais madura, a gente consegue esclarecer um pouquinho mais porque uma criança tinha tantos pensamentos cativos de morte. Então, eu nasci com esses pensamentos constantes que não tinham explicação. Só que hoje é mais fácil da gente diagnosticar questões de depressão, questões comportamentais, alguns déficits. Mas naquela época não era tão claro assim. Então, aos 6 anos de idade, como eu tinha muitas dificuldades emocionais para lidar, às vezes as pessoas elas tinham alguns obstáculos e elas conseguiam ultrapassar eles de uma forma muito natural. Para mim era um pouco mais difícil. E aí a minha mãe me encontrou na cozinha com uma faca tentando enfiar na barriga. Filha única? Não. É mais velha? Eu sou a do meio. A do meio. Então já tinha um irmãozinho, irmã ou irmão? Eu tenho um irmão mais velho, um irmão. Eu já então tinha já um tinha um irmão na mais família novo. Quando você nasceu e essa gravidez não era esperada? Não. Ou ela não sabia na realidade? Ela não sabia, então. A minha mãe, ela mesmo casada, ela engravidou e aí ela assustou, mas ela achava que simplesmente era um atraso de menstruação, mas se ela pudesse escolher, ela teria planejado. Entendi. Então, assim, não era... Hoje eu entendo que não foi por mal, mas foram tentativas de morte. Mas, de qualquer forma, trouxe influência disso para a sua vida. Né? Toda essa ação dela, tanto dos chás abortivos, quanto do inimigo que aproveita de tudo isso para poder fazer o mal que ele quer. Né? A minha mãe conta, Adriane, que ela não era cristã e que apareceu uma pessoa que ela não sabe dizer isso. Eu já soube depois de 20 e poucos anos, eu já estava convertida, a gente vai chegar nesse ponto, mas assim, ela conta que alguém chegou e disse assim para ela: não se preocupa, você está grávida e você vai ter uma menina. E essa menina vai ser uma menina muito especial, o suficiente para morrer por Jesus se for necessário um dia. Falou assim com a sua mãe? Assim para minha mãe. Minha mãe acalmou e aí a minha gravidez passou a ser, a gravidez da minha mãe passou a ser uma gravidez muito esperada, muito alegre por causa dessa palavra, dessa intervenção de Deus naquele momento. Foi liberada então uma palavra de uma promessa na sua vida, né? Sim. Mas então assim, só para eu entender antes de você começar a falar do suicídio, como é que ela descobriu que ela estava grávida? Então, se ela tinha tentado, passou-se o tempo, e a menstruação meses? não desceu. Pois é, mas passou-se 3 meses. Ah, tá. E aí a gravidez confirmou e também teve essa intervenção, ela percebeu que estava mesmo grávida e tendo consciência de que ela estava mesmo grávida, o chá para descer a menstruação já não fazia sentido e ela parou de tomar os chás, mas parece que ela tomou umas 3 vezes mesmo e era humanamente possível que uma gravidez tivesse prevalecido diante dessa circunstância. Então, assim, desde o ventre, né, a gente vê a intervenção de Deus por causa do propósito e Deus alinhando todas as coisas. E aí... A sua infância... Porque eu preciso entender como é que uma criança de 6 anos chega nesse ponto. Você foi uma criança depressiva, que chorava muito, que tinha muita melancolia, que encarava a vida. Como é que era? Você tem essa consciência disso? Tenho. Eu era uma criança extremamente emocionalmente muito diferente das outras. Eu tinha dificuldade de me relacionar com crianças da mesma idade, porque eu via o mundo de uma forma diferente. O que diziam que era drama, e muitas vezes eu tinha muitas dificuldades emocionais mesmo. Então, assim, qualquer coisa me depreciava demais. Qualquer coisa... Não é normal. Eu não tinha visto ninguém fazer isso. Aquele pensamento, uma vontade de morrer constante. Eu não queria existir. Eu não me via no futuro.
E era um peso muito grande para mim. Não, e que por mais que palavra eu fosse... pesada, Natália, eu não me via no futuro. Que palavra pesada. Sim, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive e que Jesus verdadeiramente tocou profundamente. Eu não tinha perspectiva de futuro. Eu não conseguia me ver a longo prazo, porque a sensação que eu tinha que ou ia acontecer algo, eu não conseguia sonhar, planejar algo para o futuro, porque existia uma barreira, uma limitação emocional. E chegou a planejar o suicídio? Eu planejei. Eu pensava constantemente em... Você não planejou o futuro, mas planejou o suicídio. Eu queria interromper, né, alguns processos. Passei algumas fases bem, mas constantemente isso voltava. De tempos em tempos, às vezes tempos menores, às vezes tempos maiores. Mas eu pensava, se eu caísse embaixo de um carro, se eu me jogasse debaixo de um carro... Isso ainda criança? Pensava diversas formas e o que aconteceria se eu fosse atropelada. Eram pensamentos constantes que eu não sabia explicar e eu sentia culpa. Por isso que eu não conversava com ninguém, porque eu via que essa não era uma reação comum. E isso me fazia, por mais... Minha mãe foi muito zelosa em muitos aspectos, mas isso era realmente algo que parece que o inimigo ele cegava, sem contar com a falta de discernimento espiritual. A minha mãe, ela conta hoje que ela tinha pesadelos constantes de que um demônio vinha e me levava. E que isso era constante para ela, que ela tinha muito medo de acontecer algo comigo, porque ela vivia apavorada, mas de alguma forma nós não conseguíamos ajuda espiritual para poder lidar com aquilo. Óbvio que tinha uma dificuldade, uma limitação emocional e talvez até fosse orgânica, talvez faltasse algum tipo de substância, não sei dizer. Mas assim, espiritualmente a gente via que existia uma artimanha das trevas muito forte para interromper a minha vida. Até que os meus pais se separaram, Adriane. Os meus pais se separaram, eu tinha uns 13 anos de idade. Não, então vamos voltar, porque eu te cortei lá nos 6 anos, quando você tentou o suicídio, né? Não houve poder nenhuma entender. tentativa eficaz mais. Sim, mas sua mãe tipo, chega na cozinha e pega você com uma faca? Tentando enfiar na minha barriga. Meu pai. Minha mãe assustou muito e disse assim, não tem por que você fazer isso. Minha mãe ficou muito brava naquele momento, assim, ela ficou perturbada mesmo. Da onde que tirou essa ideia, da onde que saiu essa ideia? Hoje a gente sabe que a televisão estimula muito e a gente tem que tomar o maior cuidado com o que as crianças assistem, com quem elas conversam, porque há um estímulo mesmo específico, hoje tecnológico. Tem jogos sim, também, né? Que estimulam muito a violência, mas naquele tempo nem tanto. Então, assim, a minha mãe, ela me causou um pouco de medo, o que foi favorável, mas que também não foi a intervenção que deveria ter acontecido, não por mal, mas por ser leiga nesses aspectos. É como a gente estava falando, né, Adriane? A depressão não era algo tão comum como é hoje. Ou o diagnóstico não era tão comum como é hoje. Aproveita para você poder ajudar quem está em casa a entender uma coisa. Qual seria hoje, na sua consciência, a atitude que a sua mãe teria que ter tido contigo naquele momento em que você estava ali tentando um suicídio? Já que você falou, ela não tinha muito conhecimento e por isso agiu dessa forma. O temor ajudou de alguma forma, mas não resolveu por outra parte. Qual outra parte que não resolveu? O medo, o que ocasionou? Qualquer pessoa que tivesse que lidar hoje com uma situação, se eu pudesse instruir, e graças a Deus, Deus me dá a oportunidade de fazê-lo, não criar tabu em relação a uma intervenção de um profissional. E também investigar o que pode estar acontecendo nos bastidores para que isso desencadeasse. Nesse caso, hoje, com o discernimento espiritual, nós conseguimos entender que não é só uma questão emocional, que era também uma questão espiritual, da questão da tentativa de aborto, talvez o espírito de morte. Isso. Mas são diversas razões. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas o meu filho, ele não pode estar deprimido, não tem motivo para isso, vive ele tem numa casa tudo. boa, tem um pai, tem uma mãe presente. Jovem, por que isso acontece? Legal, sua opinião. Esse pensamento, esse paradigma impede muitas vezes da pessoa procurar ajuda, uma ajuda profissional. Outra coisa é ajuda espiritual. Porque não é uma questão de religião, né, Adriane? Sim. Nós aprendemos a entender através da palavra de Deus e entender o mundo espiritual como uma coisa real, como um mundo real. E isso pode nos ajudar muito a instruir. E às vezes a gente fala, procura alguém, não é um pastor em si, porque o título é uma questão ocidental.
espiritual. Mas assim, alguém que tenha maturidade espiritual para poder tentar ajudar e instruir, mesmo que você não permaneça, na verdade. E até discernimento de um outro olhar que você não tem essa competência para fazer. Eu acho que vale a pena a gente procurar esse tipo de ajuda. Eu quero só investigar mais uma coisa nessa infância. Você sofreu bullying, hoje em dia chama bullying, né? Na nossa infância nem tinha nome para isso. Fulano implicou comigo. Você percebe que talvez a sua depressão, a sua fuga, partiu disso ou não tem nada a ver? É só espiritual mesmo que você consegue discernir? Não. No seu caso? Eu creio que o gatilho tenha sido espiritual, mas eu creio que pela nossa humanidade mesmo, os bullying, eles potencializavam. Entendi. Por exemplo, meu irmão, porque eu nasci e o meu irmão, ele implicava demais, e essas coisas que aconteciam, certas coisas normais para uma criança, muitas vezes, que não excedem um limite, para mim, por eu já ter uma deficiência emocional, aquilo potencializava. Então, assim, é um risco. A depressão pode ser desencadeada por causa do bullying, mas ela também pode ser potencializada por causa do bullying, então ele não pode acontecer e nós precisamos intervir sempre. As informações que você trouxe até agora realmente têm um peso muito grande, mas também uma graça. Amém. Muito maior, que eu creio que é o que você vai contar daqui a pouco no final, né, de Deus mudando tudo isso em algo positivo. Mas continua então essa primeira tentativa de suicídio quando você tinha 6 anos, aí você começou a contar de 13 anos mais ou menos, daí pra frente. E aí os meus pais se separaram. Isso. O divórcio dos meus pais foi assim da noite pro dia. E as minhas avós me abrigaram, me separaram do meu irmão mais novo, que era aquela simbiose, sabe? A gente só não nasceu gêmeos porque não foi vontade de Deus. Mas a gente sempre muito juntos e foi assim o fundo do poço para mim. E como eu morava com a minha avó, eu tinha muitas responsabilidades, principalmente porque eu não queria dar trabalho, eu comecei a esconder os sintomas de depressão. Comecei a esconder, a tentar sublimar, e aquilo foi acumulando. E eu lembro, Adriane, de dormir constantemente, quase todas as noites, chorando até dormir. Eu era uma menina muito triste. Tentava disfarçar de todas as formas, mas assim, verdadeiramente eu sei que foi zelo de Deus eu estar com a minha avó, porque eu poderia ter me envolvido com drogas, eu poderia ter me envolvido com tantas coisas, a minha avó não permitia nem que eu me relacionasse. Então assim, eu fui mesmo cercada com fogo até que o propósito se cumprisse, até que depois da faculdade, aos 21 anos, eu fiz direito, né? Era uma faculdade que eu gostava muito e ainda tinha muitas dificuldades. Eu pensava constantemente, eu desejava morrer, eu desejava ter uma doença. Eu desejava que fosse de um jeito que eu não precisasse chocar as pessoas. E eu subindo no meu prédio, eu passei cerca de 1h30 tentando pular da janela. E eu lembro com clareza, assim, do impulso, e eu ouvi uma voz dizendo, acaba com isso logo, eu não escrevi carta nenhuma. Ou seja, geralmente quando a pessoa ela avisa, ela quer chamar atenção. Não era essa a situação, olha que perigo, Adriane. Eu escondi aquilo e eu quis me matar, e eu tentei fazer isso de uma forma muito pontual, mas eu não queria avisar ninguém, tanto que eu ia fazer de um jeito que não pudesse ter intervenção, era o 7º andar, e eu tentei por muito tempo pular, e eu comecei a ouvir uma voz dizia assim, acaba com isso logo, ninguém vai se importar, logo vão te esquecer. Era muito audível. E eu chorava muito, eu perturbada com aquilo, eu estava muito cansada emocionalmente de tentar lutar contra os sintomas, contra aquela falta de fôlego. Era uma faculdade, era muito jovem, mas eu não tinha vontade de casar, de viver como as pessoas tinham vontade. E aí eu escutei uma outra voz que disse assim, não faz isso porque eu vou mudar a sua história. E eu disse assim, se é o Senhor mesmo, se o Senhor existe, Deus, faça alguma coisa, porque eu não quero mais viver. Você tinha quantos anos? 21. 21. E aí eu lembro que passou aquele impulso, eu aliviei e eu dei olha que ignorância, né? Hoje o meu temor me faz entender que era assim muita ignorância, como se eu tivesse dado uma chance para Deus quando Ele estava me dando uma. Entendo. E aí eu disse assim, faz, né? E aí eu ganhei o ingresso para assistir A Paixão de Cristo do Mel Gibson. Eu amo cinema, amava cinema, e eu fui arrastando, mas eu fui, e quando eu cheguei no cinema, a primeira cena do filme é Jesus no Getsemane, ele orando em aramaico.
e tem umas gotas de suor saindo do rosto dele. Quando eu ouvi aquela voz, aquela oração aramaica, não precisou o final do filme, Adriane. Não precisou a cruz, não precisou nada. Quando eu vi aquelas gotas de suor, aquela voz era como a voz que eu já conhecia de algum lugar. Eu tive convicção naquele momento que aquilo era por mim. Eu me apaixonei perdidamente por Jesus. Que coisa mais linda! Foi uma história de amor, ele me encontrou no cinema. Que lindo, Jesus! Obrigado pela diversidade dos encontros que o Senhor tem com as pessoas. É verdade. E a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi num momento tão difícil. E assim, eu não conhecia ninguém que pudesse me levar na igreja. Então o processo para chegar na igreja foi um processo muito, entre aspas, longo. Mas eu comecei a ir à missa com a minha avó. Adriana, eu fui batizada com o Espírito Santo na igreja católica. Eu fui batizada em outras línguas na igreja católica. E aí eu falei assim, nossa, eu quero pregar esse Jesus. Eu me apaixonei avassaladoramente. Tudo para mim era Jesus. E ninguém conseguia entender. E todo mundo falava assim, ah, e aí, freirinha? Que a minha vida estava sendo muito transformada, às vezes ninguém sabia me explicar, mas eu não queria beber, eu não queria mais beijar os meninos, eu não queria fazer nada, eu queria ele. Eu falei assim, como que eu vou pregar isso? Aí eu falei assim, eu vou ser freira. Eu vou ser freira, mas eu não passei no vocacional de freira. Não tinha vocação, até que eu cantava num coral municipal, engraçado, né? Eu cantava num coral. E aí o professor de canto falou assim, vamos estudar nas notas baixas, não sei o quê. Ele me deu Preciso Detida na Paula Valadão. Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei encantada com a música. Ele tem problema se for gospel? Eu, problema nenhum, eu amo Deus. Eu amava mesmo, né, Jesus, poderosamente. Aí fui ensaiar, aí eu falei assim, nossa, fui olhar o vídeo da Ana ministrando, né, aquele espontâneo, eu falei assim, nossa, isso é real mesmo, acontece com outras pessoas, porque na minha cabeça eu era meio maluca, porque como que eu era usada, como que eu ouvia Deus daquela forma, e né, eu fiquei apaixonada por ela assim, ao mesmo tempo, o meu irmão abriu uma empresa aqui em Belo Horizonte, olha que lindo de Deus, e aí vim pra cá e queria ver a Ana cantar, cheguei na igreja aqui na Lagoinha, não tinha Ana nenhuma, estava o pastor Márcio no culto de 6h30 e eu ouvi claramente o Espírito Santo falando assim comigo. Eu já estava acostumada a ouvir o Espírito Santo. E aí ele falou assim comigo, você vai vir para cá, você vai ser usada aqui. E eu pensando assim, nossa, mas eu não sou crente. Aí fui chamada para solar num curso de violão clássico, o mesmo curso que eu fazia nessa escola de artes. Outras pessoas também faziam outros instrumentos e outras coisas. E aí me escolheram para solar, nisso que eu vou entrar para cantar assim. Você vê que eu nem canto hoje em dia, Adriane, mas assim, aí ele foi, eu falei assim, você tem o Espírito Santo, você é crente? Ele falou assim, sou. Você me leva na igreja? Ele falou, levo. Aí ele me levou, não na igreja dele, mas que a igreja foi o Ministério Colheita Internacional, que foi uma igreja em Teresópolis. E aí eu aceitei Jesus 1, 2, 3, 4, porque eu era apaixonada. Eu achava que eu tinha que confessar o tempo todo na frente das pessoas. E aí, depois de um tempo, eu vim fazer o seminário aqui em Belo Horizonte. E hoje eu sou pastora aqui em Lagoinha. Glória Todas as palavras se cumpriram, mas com uma vida muito restaurada e com uma vida muito impregnada de uma graça e aprendendo a viver dia após dia. Não tomei medicação. E eu não sou contra, Adriane, isso eu queria muito que as pessoas soubessem disso, sabe? Que o meu processo foi um pouco diferente, mas hoje em dia Deus usa a ciência, Deus usa a medicina. Um psicanalista uma vez falou assim pra mim, eu não consigo entender cientificamente como você consegue ter tanta solidez. Cientificamente eu não consigo entender como que houve esse processo, mas eu sei que foi a palavra e o Espírito. Amém. Incansavelmente, dia após dia, eu fui aprendendo a viver. Hoje eu tenho uma vida de todo o coração, Adriane, não precisaria mentir. Eu sou curada mesmo. Amém. Os pensamentos de morte acabaram? Completamente, completamente. Antigamente não se tinha sonhos e nem projeção para o futuro. Hoje você tem com Jesus? Hoje eu tenho com Jesus e vivo já sonhos, já a plenitude de muitos sonhos que já vieram de um tempo de restauração e em Jesus, né? Que são sonhos muito maiores do que eu pensava, então abandonei minha carreira. Hoje eu coordeno um curso, um seminário de crianças, então eu tenho muita clareza em Deus, não só dando aula para os adultos, mas também para as crianças, de que Deus, Ele pode fazer uma intervenção e faz uma intervenção, fazendo com que a palavra blinde eles contra todas as artimanhas do mal. Eu tenho muito encargo por isso. Que interessante que você foi atingida pelo inimigo na infância
O Senhor entra na sua vida e você vai trabalhar com criança para blindá-las com a palavra. Sim, para a glória de Deus. Que lindo! Muita paixão por isso e eu tento despertar outros, porque nós no seminário, lá no Seminário Teológico Carisma, nós trabalhamos com o despertamento dos vocacionados e trabalhamos com a vocação deles, e eu tento ao máximo impulsionar as pessoas para que elas vejam a importância que é a infância e o quanto eles fazem parte do corpo, e o quanto o inimigo trabalha e quanto nós podemos trabalhar de uma forma muito mais eficaz para a glória de Deus. Pastora Natália, eu te ouviria por horas. Amém. Glória a Deus, Adriane. Quanta história interessante e de milagre mesmo de Deus. Amém. Na sua vida e de alcance. Eu, como psicóloga, entendendo e te escutando como alguém com depressão e com todo esse processo de tentativa de suicídio, desde a infância, e te ver hoje, vir você hoje do formato que você está, é só o Senhor mesmo. Amém. Né? Que Deus continue te usando para a glória dele. Adriane. E que esse desejo pelo Senhor não se apague. Em nome de Jesus. Sucesso lá no seu trabalho também, com dedicação e amor, porque Amém. Tudo é para a glória dele. Amém, para você também. Muito obrigada. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Engana-se quem pensa que o inimigo começa a agir contra as vidas humanas somente da fase da adolescência para frente. Como a sua meta é a destruição, esse investimento devastador pode ser percebido desde o período gestacional da mulher. Porém, é ingênuo também quem acredita que Deus não pode agir contra as ações das trevas, desmoronando seus ataques e mentiras. Se o inimigo se levanta contra, após o início da vida na terra, a ação de Deus começa antes disso, pois foi Ele quem gerou aquela vida. Juntamente a essa vida criada por Ele, vem proteção e amor para com seus filhos. A sua proteção se manifesta de várias formas, e uma delas denominada como livramento. Acredito que Ele permite presenciar alguns livramentos recebidos para que se possa, na pequenez humana, contemplar o seu cuidado e onipotência. Diante desses poucos fatos experienciados de livramento, a fé e a gratidão se fazem notórias na vida dos agraciados, que ainda possuem a certeza de que outros tantos aconteceram sem que se soubesse. Enquanto o ladrão vem para matar, Jesus oferece vida abundante. Se confiar e descansar nele abundantemente, se depositar uma fé abundante no seu poder, se crer com toda a sua força, alma e entendimento que todas as promessas feitas por ele se cumprirão, a paz que excede todo o entendimento reinará na vida do cristão, e esse enfrentará com tranquilidade os ataques vis do inimigo. Diante disso, é fácil distinguir o que vem de Deus ou do diabo. Jesus é vida e sempre traz consigo paz, alegria, mansidão e amor. Já o diabo sempre caminha na mentira, nas contendas e no ódio. Ele planeja te parar, te desanimar, te adoecer. Mas Jesus é abundante em vida, saúde e misericórdia. Não se deixe enganar por suas emoções ou justiça própria, escondendo suas más ações ou intenções. Clame a Jesus, que é o único detentor de graça e bondade. Somente em seu nome, as amarras das trevas são desfeitas, a opressão é mandada embora e o decreto de morte trocado pelo de vida, porque ele já morreu em seu lugar. Obrigada, Jesus, por nos atrair em amor e gerar em nós a certeza da salvação e vida eterna contigo. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.